A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. A mensagem desta noite que eu estarei trazendo para os irmãos, nós estaremos fazendo uma breve reflexão sobre a importância do cristão estar preparado. Ele ter um bom conhecimento das Sagradas Escrituras, né? Hoje, a Bíblia Sagrada, além da Bíblia tradicional de papel, né? Você tem hoje meios de acessar a Bíblia através da internet, através do celular, através do tablet, ou seja, e você tem N versões. Então, sempre há a possibilidade da pessoa estar lendo, às vezes está esperando, está no ponto de ônibus, está aguardando o transporte, está aguardando na fila do banco, seja lá onde estiver, sempre será uma oportunidade de poder ali se alimentar da verdadeira palavra de Deus. E o cristão, ele deve estar preparado, assim como um soldado, sempre pronto para a batalha. Porque a qualquer momento, o Espírito Santo vai nos usar. O Espírito Santo estará nos usando e ele estará aproveitando situações que vão ocorrendo no nosso dia a dia e que possibilitará o quê? Apresentarmos o Evangelho para aquele que ainda não conhece. Termos a oportunidade, o Espírito Santo, ele encontrar um conteúdo bíblico dentro de nós e aquilo ali ele vai dar vida. E nós teremos sempre uma palavra, para falar para aquela pessoa que muitas vezes ou não conhece ainda Jesus ou está distante, precisa voltar ao caminho. E é necessário nós termos este bom conteúdo para sermos bons evangelizadores. E o tema da mensagem desta noite é um bom evangelizador. Um bom evangelizador para levar o evangelho para todo aquele que precisa crer, que precisa conhecer, que precisa de salvação, que precisa de transformação em sua vida. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. E eu convido os irmãos a estarem abrindo a sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículos do 34 ao 38. Atos capítulo 8, do versículo 34 ao 38. Lembrando que o tema da mensagem dessa noite é um bom evangelizador. E o texto diz assim: Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de podermos estar aqui para falarmos do Teu Evangelho, Pai. Senhor, eu peço a sua bênção sobre a vida de cada um que está acompanhando esta mensagem, Senhor. Peço a sua bênção, Senhor, para todos aqueles que também estarão assistindo posteriormente esta gravação, Pai.
Peço também, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja me revestindo, Pai. Esteja usando da minha vida para expor de maneira fiel a Tua palavra. E essa palavra, Senhor, seja para a edificação da nossa fé, que possamos juntos crescermos, sermos alimentados por este Evangelho, por este alimento genuíno que vem do céu, Pai. Oh, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, assim nós oramos e já te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo é o seu nome, meu Senhor. Mais uma vez, Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui, falando com cada um que está nos acompanhando ao vivo neste momento. E aqueles também que estarão nos acompanhando, estarão assistindo essa gravação posteriormente. Já agradeço já de antemão todos aqueles que já estão aqui nos acompanhando, Pai. E que as bênçãos do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, sejam sobre a vida de cada um que está assistindo e toda a sua família. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. E no texto que nós estaremos refletindo nesta noite, nós verificamos que Filipe, ele tem um encontro com um eunuco etíope, né? Que esse eunuco, ele lia o livro do profeta Isaías, porém sem entendimento. E esse eunuco não era qualquer um não, só para vocês terem uma ideia, esse eunuco, ele era o mordomo-mor da rainha dos etíopes e também ele era superintendente de todos os seus tesouros. E ele tinha ido a Jerusalém para quê? Para adorar a Deus, para adorar a Deus. E Filipe, ele recebe do anjo do Senhor uma ordem para se achegar próximo à carruagem daquele eunuco. E ali ele pudesse expor, falar. Olha a importância. Filipe estava preparado. Filipe tinha conteúdo para falar, para evangelizar aquele eunuco. Vamos ver o texto que o eunuco estava lendo, que é o texto que ele estava lendo, porém ele não tinha um entendimento do que se referia, ele tinha dúvida, né? E esse texto ele diz assim, né? Que é Isaías 53:7. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha só. Então, Filipe questiona se ele entendia o que ele estava lendo. Porém, o eunuco ele responde: como poderia se não tinha ninguém para lhe ensinar? Ou seja, ele joga ali uma situação ali que para Filipe é explicar para ele o que ele estava lendo. Ele tinha vontade de aprender, ele queria entender. Muitas vezes é comum ouvirmos as pessoas dizendo: olha, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Isso. Mas lê qualquer outro tipo de publicação. Tudo entende, menos a palavra de Deus. Mas muitas vezes não se esforça nem em iniciar. Já põe uma certa resistência de início. Ou seja, leia. Peça ao Espírito Santo de Deus a revelação. Ouça as ministrações. Muitas vezes você vai, através de você estar ouvindo a ministração da palavra, você vai ter o entendimento, o Espírito Santo vai falar contigo, o Espírito Santo vai te revelar sobre aquilo que você muitas vezes leu, às vezes naquele determinado momento que você leu, não entendeu, mas está guardado.
aquilo está guardado dentro de você. E no momento certo, na hora certa, o Espírito Santo de Deus irá lhe revelar. Amém? Glória a Deus. E Filipe, sob a direção do Espírito Santo, ele vai e evangeliza aquele eunuco, anunciando a ele o Jesus Cristo, o Salvador. Olha a importância de sermos conhecedores da palavra, conhecedores de Jesus Cristo. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo, quer ver, 2 Timóteo 2,15, diz assim, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? A palavra da verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Olha só a importância desse conhecimento, a importância de nós nos dedicarmos a ler, a meditar, aproveitarmos o nosso tempo. Quantas vezes gastamos o nosso tempo, dispensamos uma boa parcela do nosso tempo com coisas que não são produtivas, com coisas que não vão agregar nada na nossa vida. Muito pelo contrário, vão nos afastar da presença de Deus. Irmãos, tomem cuidado. Olha só, às vezes uma gotinha é o suficiente para azedar um copo de leite, 1 litro de leite. Cuidado, às vezes uma coisinha insignificante que nós estamos nos alimentando pode estragar tudo, pode enfraquecer a nossa fé, pode nos tirarmos da presença do Senhor, nos tirarmos do foco. Que nós possamos verdadeiramente nos dedicarmos a nos alimentarmos da palavra de Deus, porque no momento certo o Espírito Santo irá agir. O Espírito Santo irá dar vida a todo o conteúdo que nós temos lido. Amém? Glória a Deus. E aquele eunuco, que mesmo que ele tivesse uma boa posição, conforme eu já falei, né? Ele era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente dos tesouros da rainha. Mas ele reconhece ali em Filipe alguém que tinha um conhecimento superior ao dele. Parece que ele reconhece que em Filipe ele poderia ter a revelação daquilo que ele estava lendo, porém ele não entendia. Olha só. E Filipe, ele fazia parte daqueles que no início da igreja saíam para evangelizar. Hoje é muito pouco se faz isso, né? Hoje, principalmente nos tempos atuais, agora que nós estamos vivendo essa pandemia, neste ano, então as atividades são bem restritas e se foca muito mais hoje através da evangelização, através das mídias, das redes sociais, que é uma maneira de nós podermos levar à casa das pessoas a palavra, o evangelho, uma ministração, uma palavra de Deus. E eles, naquele início da igreja, eles saíam para pregar e evangelizavam. E muitos criam, muitos eram batizados, multidões eram alcançadas. O evangelho crescia. A obra do Senhor era feita por amor. E eram tempos sofridos. A igreja primitiva, aqueles primeiros cristãos, eles o quê? Eles sofriam perseguições. E nós vivemos num país que, acima de tudo, temos a liberdade para cultuar, temos a liberdade para declararmos que somos cristãos. Tem pessoas que moram em determinados países, determinados locais, que não podem se declarar, porque quando se declaram, as autoridades
buscam, prendem, em alguns lugares são até condenados à morte. Então que nós possamos aproveitar essa bênção, essa dádiva de Deus, de nós podermos ter esta liberdade de podermos a qualquer momento evangelizar e falar de Jesus para todo aquele que o precisa conhecer e ser salvo. Amém. Glória a Deus. E assim eles pregavam, evangelizavam sobre o reino de Deus e sobre o nome de Jesus. O nome poderoso de Jesus. E aquelas multidões, elas ouviam a palavra de Deus. Era algo diferente. Era algo diferente daquilo que eles já conheciam. E essas multidões, elas viam que os sinais e os milagres. Havia algo diferente sobre tudo aquilo que eles já estavam acostumados. Começavam a ver na prática aquilo que antes era só teoria. Eles tinham prazer em conhecer o Evangelho de Cristo. Até porque, naquela época, a visão que os judeus tinham sobre como seria o Messias que viria para salvar o povo judeu. Eles não conseguiam entender essa imagem de Jesus como frágil, sofredor, porque eles, na cabeça deles, eles acreditavam que viria alguém forte como um rei, tomando o governo à força, vencendo as batalhas aos olhos humanos. Porém, Jesus era o oposto. O seu semblante mostrava ser simples e frágil. Alguns, segundo o estudo, eles acreditavam que o sofrimento profetizado pelo profeta se referia ao sofrimento que a nação de Israel sofria diante de domínios estrangeiros. Mas Filipe, ele vem para mudar o conhecimento daquele eunuco. Ele vem para apresentar verdadeiramente a quem o profeta se referia, a quem o profeta falava, aquele servo sofredor que aceita passar por todo o martírio, sofrendo e pagando pelo nosso pecado. Era o Jesus, o Filho de Deus, que fez tudo isso, que passou toda uma humilhação para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser alcançados pela salvação, pudéssemos ser reconciliados com o Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus. E Filipe, ele abre a boca e começa a falar de Jesus para aquele eunuco. E nós podemos ver aqui, o texto assim, ele não detalha, mas podemos até imaginar, separei aqui um texto, de quando Jesus ele sobe ao monte e começa, a ensinar ali os discípulos, lá em Mateus 5, de 1 a 12, que diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados
São vocês que, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Glória a Deus. Isso enche, o nosso coração. Isso nos enche de fé. Ouvir essas palavras ditas pelo próprio Jesus, ditas pelo Filho de Deus. Glória a Deus. E ali, Filipe, ele estava inspirado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E o eunuco pode ver o tamanho, poder glorioso do Jesus a qual Filipe falava. Glória a Deus. E conhecer verdadeiramente a quem se referia a profecia. Amém? Glória a Deus. Porque havia uma dúvida, O eunuco, ele perguntava se o profeta ali falava de quem? De si próprio ou de uma outra pessoa? E quando Filipe, ele expõe o evangelho, ele expõe a palavra ao eunuco, ele passa a ter o conhecimento de quem Filipe falava, de quem o profeta Isaías falava em seu texto. Glória a Deus. O eunuco ouviu a mensagem que Cristo sacrificou-se pelo nosso pecado. E ali ele sentiu um forte desejo em quê? Em receber Jesus. Ele queria ser batizado ali mesmo, porque isso era o Espírito Santo de Deus agindo sobre a vida daquele homem. Glória a Deus. Olha, e segundo Irineu, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte: Irineu, que ele viveu entre o ano 130 e o ano 202 depois de Cristo, ele diz que o eunuco voltou à Etiópia e tornou-se um missionário entre o seu próprio povo. Olha só a importância de sermos bons evangelizadores, a importância de quando uma pessoa é evangelizada, porque essa pessoa, ela vai ser uma multiplicadora da propagação do evangelho. E o desejo era tamanho do eunuco naquele momento, que o que me impedia de ser batizado, já que ali existia água. Ele havia sido tocado pelo Espírito. O seu coração não estava endurecido, o seu coração estava aberto para que Jesus ali entrasse. Glória a Deus, glória a Jesus. Olha só, o evangelho, ele crescia. E Filipe era um daqueles que propagava este evangelho, que falava do reino de Deus, falava sobre o nome de Jesus, e muitos eram batizados. Olha, vamos ver aqui, em Atos 8, 12, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. Olha só, e esse evangelho, ele é para ser levado para todo mundo, para todas as pessoas, porque aquele que crer em Jesus e for batizado será salvo. Vamos ver Marcos 16, versículos 15 e 16. Diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha só, aquele que confessa com a sua própria boca, ele confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ele seria salvo. Vamos ver Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Diz assim: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor
e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha só, você é evangelizado, você recebe o evangelho de Cristo e você confessa Jesus como seu Senhor Salvador, como o Filho de Deus. Você se arrepende pelos seus pecados e é alcançado pela salvação, é reconciliado com o Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. Oh Senhor Jesus. Aquele eunuco, ele queria ser batizado e ele queria saber o que impedia. Então Filipe diz a ele que era lícito, era um direito dele, era um direito de todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus. E de imediato, eu fico imaginando tamanha alegria daquele eunuco, que ele, naquele momento, ele confessa crer que Jesus é o Filho de Deus. Aquela alegria que o crente sente quando ele se converte, aquele primeiro amor, aquela alegria que o mundo não conhece, aquela alegria que as pessoas falam, olha, o que aconteceu com aquela pessoa, parece que fizeram uma lavagem nele, ele só fala em Deus, ele só fala em Jesus, ele só fala em igreja. É que a pessoa, ela experimentou algo de bom, ela experimentou o Espírito Santo, ela experimentou a presença de Jesus na sua vida, ela recebeu, ali ela nasceu de novo, e ela nasceu do quê? Do Espírito. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E ali Filipe, ele o batiza, é mais uma alma ganha para Jesus. Mais uma vez, o céu triunfou contra o inferno. A morte de Jesus não foi em vão, glória a Deus. Aquele que, nascido de mulher, pisou com o calcanhar a serpente. Nós podemos ver essa lá em Gênesis 3, 14 e 15. Olha só. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Olha só, aquele que nascido de mulher, Jesus, aquele que nasceu de Maria, Jesus homem, concebido pelo poder do Espírito Santo, aquele que veio para pisar sobre a serpente, sobre o diabo. Oh Senhor, plano de Deus, plano do Pai que se realiza através da vida do Filho, nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. E chegamos, ao fim da nossa mensagem e como costumamos fazer sempre ao final da mensagem, eu faço aquele resumo sobre tudo aquilo que nós refletimos, de maneira a fixar aos irmãos aquilo que foi falado. E diz assim, olha, o que eu anotei. Filipe recebe uma ordem do Senhor para ir para uma estrada que descia de Jerusalém e obedece. Nesta estrada ele encontra um eunuco etíope, um oficial do governo do seu país, encarregado dos tesouros de Cadance, a rainha dos etíopes. Este eunuco voltava de Jerusalém, onde tinha ido adorar a Deus. O Espírito Santo determina a Filipe a se aproximar da carruagem a qual o eunuco estava, e viu que ele lia o livro do profeta Isaías, e pergunta se entendia sobre o que estava lendo. O eunuco diz que não, e que precisava que alguém explicasse para ele. Queria saber se o profeta falava dele mesmo ou de outra pessoa. A oportunidade de evangelizar
estava presente e Filipe foi usado pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Cristo. Mostrou a ele que Jesus era o Salvador prometido nas Escrituras. Era sobre ele que o profeta estava falando, sobre Jesus, o Filho de Deus. O eunuco questiona o que impediria dele ser batizado ali mesmo, pois a água ali já tinha. Filipe responde que nada impediria e seria direito a todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus. E assim se realizou o desejo do eunuco. Jesus triunfou, resgatou mais uma alma condenada. Deus usou a Filipe e, através da mensagem que expôs ao eunuco, produziu fé genuína no coração daquele homem. Glória a Deus, glória a Jesus. É missão de todos nós cristãos estarmos preparados, conhecedores da palavra de Deus, para que no momento certo o Espírito Santo nos use para anunciarmos o Evangelho da salvação, o Evangelho das boas novas. E todo aquele que crer em Jesus será alcançado pela salvação. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade que tivemos de aqui estarmos falando da sua palavra, Pai. Pai, que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração, sermos bons evangelizadores, fazermos um bom proveito da leitura diária das Sagradas Escrituras, possamos nela meditar, possamos nela aprendermos, termos a nossa fé edificada, possamos entender o que o Senhor fala conosco através da sua palavra. E assim, estarmos bem preparados, podermos evangelizar, podemos falar de Jesus, falar do Evangelho que transforma, que cura, que salva, para todo aquele que necessita conhecer a Jesus, para todo aquele que muitas vezes está afastado do caminho do Senhor. Olha a importância de estarmos preparados para podermos sermos usados pelo Espírito Santo de Deus, que irá dar vida a todo o conteúdo que nós estudarmos, a todo o conteúdo que nós lermos nas suas sagradas Escrituras. Obrigado, meu Deus. Senhor, eu peço a tua bênção sobre toda a tua igreja, sobre todo o teu povo, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar entrando nesta noite com cura, com milagre, com libertação na casa de cada um que está assistindo essa mensagem, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor visite os hospitais, aquelas pessoas que estão acamadas, que precisam de uma cura, Senhor. Abra que portas de emprego sejam abertas, Senhor. Que aquele que está longe da tua palavra, Senhor, se volte para a casa do Pai, Senhor. Obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado por mais esta noite, Senhor. Que nós possamos realmente guardar, refletir, meditar e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Assim nós oramos e já te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.